Nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro, iremos refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O medo nos afasta de Deus e nos torna doentes. O medo nos torna pessoas desesperadas. Enquanto os discípulos vão remando, chegam ventos contrários e o medo começa a tomar conta deles. Sabendo da fraqueza deles, o Senhor vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. E aí é que eles se apavoram realmente e começam a ver em Jesus um fantasma e começam a gritar sem parar. O medo é uma coisa terrível. O nosso medo é capaz de transformar até Deus, até Jesus, num fantasma. Porque quando o medo se apodera de nós, perdemos toda a confiança e a segurança que nós temos. O desespero é a falta de confiança no Senhor. O desespero é a falta de fé. Quem mandou os discípulos irem de barco à frente foi o Senhor. E eles não confiaram. Quando o mar se agitou, quando as coisas começaram a balançar, o medo falou mais alto. E eles gritaram e se apavoraram e não foram capazes nem de reconhecer o Senhor presente no meio deles, vindo sobre as águas. E é por isso que o Senhor Jesus, ao olhar para os seus discípulos, olha para nós também e nos diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Como nós precisamos hoje do Mestre Jesus para curar tudo aquilo que o medo faz em nós, tudo aquilo que o medo lançou em nós. Toda a fraqueza que o medo gera dentro de nós e não nos permite que nas aflições, nas dificuldades e nos ventos contrários que a vida manda ao nosso encontro, nós tenhamos reação, que nós sejamos curados dos fantasmas e das fantasias que o medo gerou dentro de nós. Deus abençoe você.